Voltando. Como se nada tivesse Não acontecido. sei. Deu errado o vídeo, mas agora vamos voltando. Ó, a gente pegou esse cara aqui, que não dá pra enxergar, e chegamos nisso aqui, que não vai, também não dá pra enxergar. Mas eu vou botar isso, continuar botando isso aqui. Eu não sei se dá pra ver. Não. Cara, tá muito ruim de enxergar. Melhorou, certo? Melhorou. Deu pra aparecer? Pois é, não sei se dá pra aparecer aqui, mas acho que dá. Porque aqui a nossa equação, ele tem uma alimentação com realimentação, no sentido de malha fechada, ele vai ter uma equação, né? Que no caso a minha entrada, a minha saída, que é o CDS, sobre a entrada da rede S, vai ser sempre o nossa transferência de ramo direto, que está aqui, que vai entrar direto para o final, dividido por 1 mais a nossa realimentação vida de ramo direto, ou seja, HDS vezes GDS. Vocês vão ter que usar isso aqui em todas as provas, por causa que quando vier o sistema completo, vocês vão tentar formar sempre isso aqui para achar a melhor maneira de resolver. Ou seja, você já sabe aquela equação direta, já acha direto aquela equação. Outra coisa que por causa do vídeo apagou, mas se aqui fosse mais, eu estava aqui para negativo. Ou seja, se aqui for menos, lá é positivo. Só vai ser ao contrário. Pronto. Essa parte aqui eu vou apagar agora. Vocês já querem fazer uma questão? Vocês querem fazer uma questão específica ou fazer qualquer um aqui? Tipo de A questão que eu queria pedir é de realização, então eu acho que Não, aí seria a próxima. Não, é porque tipo, faz mais sentido na relação quando vocês me estudarem, aí eu vou poder fazer. Eu achei isso aqui mais fácil de explicar, porque isso aqui era fácil de explicar. E o professor vai demorar pra caralho pra explicar. ele vai demorar mais. Hã? Isso só. Ó, Isso deveria explicar. isso aqui. Pede o direito de cada pessoa, deixa só quem tem o e-mail acessado. É. Ó, isso aqui vai acontecer, ó, na aula de vocês, que é um dia de quinta-feira. Você vai pegar pra isso aqui. É o Luiz aí. Ensina a resolver aquela... Pronto. GDS. Ele vai fazer isso aqui, esse jeitinho aqui de 4. Esse negócio aqui de régua. Por todo isso aqui usando a régua. Eu acho que ele olha, acha que ele me apaga. Aí se Então ele fala ele acha bonito. Hã? Ele tá brincando, ele dá aula de... Pois é, você vai, mano, não é que brincadeira, demora mesmo, vai demorar muito, por causa que ele vai querer fazer bonitinho Ah, tudo mas isso. demora fazendo isso e coloca na prova uma função de transferência de quinto grau e tá brincando. Aí você Ah, mas entende. é Sexta mais fácil, sexta mais fácil. esse de engenho. Hã? Chama de engenho. Dá pra fazer. Tu fala Deixa eu ver, eu botei aqui. x é igual a b elevado ao quadrado. Aí b elevado ao quadrado, b é igual a... Faz esse negócio assim, até ficar uma função quadrática aí tu vai reduzir. Aí dá pra fazer isso. Você tem que fazer. Depende do fácil. É fácil. Acho que não, deixa eu pegar o meu. Chegar aqui a... Não é pra resolver fração parciais, é pra tu achar todos os, como é que se diz? São os zeros? É, os zeros. Não, é a quantidade dos polos. Vai passar Ele ensina a fazer. Não, E como é que foi? divido. Tu sabe fazer isso? Eu fiz o programa mesmo. Não, mas ele deixa fazer. Assim, ele deixou a gente usar uma na segunda e na terceira. Mas pode ser que esse não seja um mexe. Aí você ficou. Então, no de vocês, tu pode usar pra fazer. A Não gente tá sabe. vendo nada. Então, quando cai o negócio, a gente só desiste. Não, cara, você não pode ver. Você aprendeu matemática. Eu aprendi. Aprenda. Mas como é que acha os zeros de uma função de sexto grau? Você só imagina eu supondo lá. Eu não vou supor que é isso. Não, porque às vezes pode dar, tipo, a nova deu R$2
4 era tudo mais rápido. Que foi exatamente. Aí, E na universidade, que era da primeira prova, já estava dando imaginário, eu acho que ele tem completo. Eu acho que eles estão fazendo isso no WhatsApp. Mas isso está certo ou errado. Não, mas tipo, se ele deu um consenso, ele já deveria imaginar, mas tá, que vai dar mais. Olha os piores casos que tem. Mesmo ele falando, não vai ser imaginário, ele deu um Fechado, sinal, né? ele vai lá e Vai coloca. Vai embora. Pode dar, não. tem um lance, Vai ser diferente. tem um lance, é só pra explicar isso. Isso é o mais fácil, eu achei. Mais fácil também, mas... Sim, dependendo da função. Não, mas as funções que ele coloca nunca é fácil, então não é uma Poxa, não que o cara entrou na função de sexto bloco só para complicar a prova da vida da pessoa, né? Eu acho que ele fez de propósito. Foi, mas foi fundamentalmente para entregar muito. Só que eu não podia deixar nada. Isso aí vai ler 3 pontos. Dois. Bom, mas Explica primeiro o que é ramo direto. explica Não, isso mas aqui agora. os homens dele já falou que era Já? Já. Ah, tá. Assim, não pro vídeo. O vídeo não falou não. Mas tipo, mal falei, carmo direto, malha fechado, malha aberto. Ah, Pois é, isso que a gente tem que mover. Mas tipo, primeiro vem essa parte aqui. Tá de baixo aqui, porque essa parte que eu vou explicar. Dá pra ficar no isso que dá pra ver? dá. Assim daqui, né? Certo. Vocês conseguem enxergar que se eu pegasse cheio de um aqui e tivesse duas saídas, é a mesma coisa que isso aqui? Dá pra entender? O que tá acontecendo? Ou seja, é como se você estivesse deslizando, né? Aí um vai pra cá e o outro sobe, né? Leva pros dois? Se tivesse um somador. Hã? Se tivesse um somador assim, quanto? Aqui. E essa marca no quê? Não, tipo, se tivesse... Não, o Se tivesse um entrar, tipo assim, se aqui tivesse bem aqui, né? Assim, né? Fosse um mais aqui e um menos, né? negócio assim mesmo. Isso aqui que tá falando? É. Não, mas se você dizer, quando não tem um bloco, vocês têm que dizer que isso aqui é um unitário, tá? É como se fosse pergunta. Então, isso aqui é a mesma coisa que G de 1, no caso é menos, né? Tô vendo aqui. Isso aqui é só G de 1 menos 1, ou seja, é um bloco com um G de 1 menos 1. É porque aí eles estão em paralelo, mas se a setinha do 1 tivesse pra lá. Aí seria realimentação, ou seja, aí teria alguma coisa pra lá que aí faria a equaçãozinha. Mas, assim, não tem realimentação vindo daqui, entendeu? Porque não faria sentido. Teria que sair de algum lugar daqui, ou aqui ou daqui. Padre. Cara, tá diferente. Esse é o mapa do Não, jogo, foi. Tá bonito? Tá De homem. Tá com cara de homem. Tá bonito. Também tem igual, cara. É o. Seria eu. Tá gravando xingando o professor. Pois é, só o pessoal enchendo o professor e aqui tá tudo gravado. Beleza. Tá, vocês entenderam isso aqui, né? Vocês só deslizou pra cá, né? Agora, o que aconteceria se fosse assim? Se eu quisesse pegar esse cara aqui e puxar para esse lado aqui, o que vocês fariam? Seria a mesma coisa. Tá indo pro outro lado. Não. Ele tá na saída e eu quero que ele rape lá pelas partes das entradas. É um negócio, um mais. Seria dividido, né? É porque tá lá no posto da. A pessoa certa, dividir. Ou seja, o que eu faria? Esse cara aqui. Tá sabendo? Tem que dividir. Ou seja, isso aqui tá errado, né? Porque não faz sentido. Porque se
se eu pegasse isso aqui, se fosse igual a isso aqui, ou seja, quando esse cara aqui viesse para esse lado, ele ficaria aqui, né? Ou seja, aqui entraria G1 e aqui também entraria G1. Só não faz sentido, se colocar isso aqui, não é para aparecer o G1, né? Então, o que, é que vocês fazem bem aqui? O que vocês poderiam colocar? Dividir por Divide por G1. Ou seja, bem aqui teria um bloco de 1 sobre G1. Que aí agora faz sentido. Porque ele entraria para cá, ficaria um G1 aqui, né? Igual esse cara aqui. E quando ele subisse, ficaria G1 sobre G1, que é 1. Que aí é esse formatozinho aqui. Então, mais vamos usar para esse sistemazinho. De passar para um lado, somar, passar para o outro lado e multiplicar. Porque vocês vão ter que usar bem aqui, ó. Posso dizer, bem nessa partida aqui, ó. Tá. Bora pra cá. Deu pra entender mesmo essa parte aqui? Bora agora fazer essa questão. Como é que vocês começariam? A gente bota aqui um CDS, né? Não. RDS, que é para nossa referência, e nossa saída. CDS. Beleza. Por onde vocês começariam? Poderia. Tipo, como eu falei, o que a gente tem que começar? A gente tem que tentar fazer aquele sistema básico de realimentação, né? Tinha um H e um C. Pronto. Vocês moveriam qual aí? O H1 à direita. H1 para a direita. Dá pra pegar esse cara e juntar aqui, né? E, tipo, como aqui é mais, tranquilo. Aqui como não tem nada, pode botar esse menos pra cá. Então esse cara aqui pode ir pra cá. Então aqui ficaria... Aqui ficaria menos. Beleza. Pronto. É a mesma coisa. Na verdade, eu moveria A outra pega. eu deixaria isso aqui. Eu deixaria ele do jeito que estava, eu moveria o H1 para lá. Aí depois eu faria aquela alimentação que eu falhar o tá falando A outra pega. Moveria pra cá ou pra cá? O H1 para lá. G3. Aí eu falo. Isso faz sentido. Ou seja, se eu tô passando para esse lado aqui, ou seja, esse cara que tá indo pra cá, então ele tem que dividir, né? Que é para não aparecer lá. Esse cara aqui vir para esse lado, a gente usar o aparecente. Só que ele não deveria vir para cá, né? Então aqui seria o H1 sobre G3. Ele estaria aqui, né? Aí o G3 estaria com saída. É como se tivesse por aqui. Deu para entender mesmo? Entendeu? Certo, né? Pronto. Beleza. G2 e G3. Qual é o tipo de formato aqui? É uma soma, multiplicação, divisão entre esses dois aqui? Multiplicação. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que se eu pegasse, abrisse esse bloco e aqui fosse uma multiplicaçãozinha. Pronto, isso aqui é G2 vezes G3. Então H2. Vocês estão vendo alguma malha que tem realimentação aí? Esse cara aqui, né? Então, como é que ficaria essa malhazinha? Vamos dizer que é uma transferência XGS. Beleza. Aleatório. Só para representar esse carinha aqui. E aí, como é que vocês achariam o bloco aí? G2 vezes G3 sobre 1 menos G2, G3, H2. Seria G2, G3 sobre 1 menos 1 menos, beleza? G2, G3, H2. No H2 da cartação vezes G2, G3. Fica. Vai ficar. Na prova é muito maior que isso aqui. Pronto. Beleza. Isso aqui é um bloco. Ou seja, esse bloco aqui, só esse bloco desse aqui, é um bloco que representa toda essa equação aqui. Ou seja, se eu apagasse, ou seja, eu posso apagar esse cara aqui, isso aqui, que foi que eu já fiz o bloco, e botar esse blocozinho aqui. Faço esse blocozinho que é nosso G2 vezes G3 sobre 1 menos H2 vezes G2 vezes G3. Pronto. E agora, vocês fariam o quê? Esses dois em paralelo, de cima e de baixo, H1 sobre G3 mais H3. Menos, no caso. Né? Foi em paralelo. Esse aqui, né? Tá paralelo. Ué, tu chegou a olhar o slide, uma coisa? Slide. Não, é porque tipo, tá bem...
Tem slide? Não foi um slide. Não veio ainda não, né? Porque ele tá fazendo que nem o professor fez. Tipo, dá pra tu pegar esse cara aqui e vir pra cá. Vai botar somando ou subtraindo? Tá subindo. Não, tá subindo essa parte aqui, ó. Esses caras aqui estão somando. Eles são coisas que estão. As duas estão subtraindo. Tudo aqui. A relação deles dois, eles vão estar somando. Pode fazer isso. Então, ó, você pode fazer. Pode só pegar essa parte aqui e só pra baixo. Você pega essa parte, tá em paralelo. Ih, esse aí não faz o que você tava vendo. Não, tá aqui aparecendo. Aí no caso ficaria H3 mais H1 sobre G3. Beleza. E agora? Aí faz pela fórmula de novo. Ó, esse cara aqui, né, tá multiplicando, né? Então pega esse cara aqui e multiplica por G1, apaga ele daqui. Pronto. Aí ficaria G1, G2, G3, 1 menos H2, G2, G3. E fica, aqui no caso aparece, esse cara aqui fica mais menos com H3, H1 sobre G3. Isso aqui é a mesma coisa que G3 vezes H3 mais H1 sobre G3. Pronto. Só esse cara aqui para simplificar logo, né? Beleza. Então, e agora? Ok. Agora pega aquela Uma forma. pergunta. Foi. Na prova, o professor quer que deixe bonito ou pode deixar de um jeito grosseiro? Pode deixar de Grosseiro. Ele aceita. Aí, que tá certo que tu mostra o que tu tá fazendo. Tipo, normalmente o que eu fazia, tipo, tá vendo que aqui no quadro eu posso apagar, mas na prova tu não vai poder pagar. Ou seja, o que eu fazia normalmente, eu pegava, circulava cada bloco que eu ia usar, botava tipo um pontozinho, tipo 1, 2, e ficava colocando. Em 1 eu fazia tal coisa, aí achava tal coisa. Aí em 2 eu circulava outra parte, juntando esse círculo aqui, para mostrar que eu fiz uma relação com outro círculo e achei outra equação. Aí até chegar na equação final. É o que eu vou fazer. uma coisa que tu não deve fazer pulando partes é o espaço de estados. Porque o meu eu só fiz de cabeça, tipo, algumas coisas eu anotei e outras eu só fiz de cabeça, né? E joguei que ele tipo, não considerou. Ele acha que tá fazendo o quê? Pescando? Ele não considera. Não considera. Ele, Tem que mostrar alguma coisa, sabe? Por mais que seja fácil e estúpido, tem que mostrar que tá fazendo. Eita. Pois é. Agora faz essa parte aqui. Chama ela de. A equação dela já vai ser o CDS sobre RDS. Né? Então, CDS sobre meu RDS. Vai ser quem? Vai ser esse cara dividido por 1 mais ou menos. Mais esse cara multiplicado por esse cara. Né? Bora fazer. Vai dar o trabalho. Então, cara, G1 vezes G2 vezes G3 dividido por 1 menos H2 vezes G2 vezes G3 dividido por 1 mais G1 vezes G2 vezes G3 sobre 1 menos H2 vezes G2 vezes G3 multiplicado por H1 H1 mais não estou lixando, eu escrevi. Então, H1 mais H3 vezes G3 dividido por G3. G3 da base disso. Não parece todo canto não, né? E esse é o método mais difícil que tinha. Jeito mais fácil. Não pode ser de direito. Se deixasse assim, ele ia aceitar. Não. Aceita, Não. Aí teria que multiplicar um em cima e embaixo, aí somar Tem que simplificar, tem que deixar. a questão aqui porque ficou complicado. Cara, cancela logo aquele ali com aquele ali, bota 1 menos H2, G2, G3. Ele não deixa muito cancelar. teria que multiplicar o Não, não tem, né? Vai ter. Tá.
cancelar isso com esse. Aí a base fica só esse cara aqui, ele vem pra cá pra cima, fica essa base com essa base aqui, dá certo. Deu certo. Não fica difícil não. Então, vou fazer, fica H1 vezes G2 vezes G3 sobre 1 menos H2 vezes G2 vezes G3 sobre esse cara aqui. Para deixar tudo na mesma base, eu pego as caras que estão ficando pra cá. Então ficaria 1 menos H2 vezes G2 vezes G3, né? Isso pra cá. Mais G1, G2 que multiplica esses carinha aqui. H1 mais H3 vezes G3. Dividido tudo sobre esse carinha aqui. 1 menos H2 vezes G2 vezes G3. Aí esse cara aqui corta com esse cara aqui, né? 4. Então, a minha equação final, que é o meu C de S sobre R de S, é igual a G1 vezes G2 vezes G3, dividido por 1 menos, e cara, vem pra cá, não, 1 mais H1 vezes G1 vezes G2, menos H2 vezes G2, G3, G2 vezes G3, mais H3, que multiplica G1, G2 e G3. A equação final é essa aqui. Isso é. Normalmente, sempre vai acontecer, quando vocês fizerem os cálculos, sempre vai acontecer desse corte gigante aqui, ó. Vai ficar entre dois denominadores. Normalmente sempre isso acontece. Que aí a equação fica menorzinha. Acho que o professor, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ir direto, sem fazer esses cortes. Aí tu vai chegar no final, vai ficar uma equação muito horrorosa no final. Mas tipo, se você for fazendo logo os cortes tudo de uma vez logo, já vai fazendo, cortando, a equação fica mais fácil. Entendeu? Até que, ó, fiz só uma partezinha, 2 passos, deu certo. Não foi tão difícil assim, não. Acho que tinha umas coisas mais fáceis, mas até que foi tranquilo também. Pronto. Deu pra entender mesmo? Se eu botar outra aqui, você consegue fazer aqui no quadro? Sim. Ah, tu foi quanto tempo, seu vagabundo? Quanto que tu faz? Tem uma aqui bem facinho, vamos ver se você consegue fazer. Deu pra checar. Agora aqui eu faço isso aqui. As aulas desse semestre é 8. Eu não vou. Tirar as fotos. Todo mundo. É fácil fazer. Igual agora. Acho que eu já consegui. Vou colocar lá no resumo. Beleza. Vou fazer aqui uma questãozinha. Essa aqui é bem tranquilazinha. Eu não acho que esse conceito tá muito. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Aí. Semana passada eu tava. Mas. Se tivesse assim, já não é assim. Vai ser assim, né? Não, pode não. Cara, eu odiei essa greve porque a gente só se fudeu. A gente ficou assim, nossas férias, a gente nunca mais teve férias. Não era maravilhoso férias de final de ano, ficar 3 meses em casa. Se esquecer até que fazer faculdade. Agora, agora 2 semanas de faculdade, voltou. Eu me dei semestre. 2 semanas de férias com um monte de agora tá falando. Quem se disponibiliza para essa questão ganha. E essa daí é isso aí, o primeiro junto, embaixo. Eu faço aqui. Vai. Bora. Não, é muito Vai. não sei desenhar. Vai. Ali embaixo, qual é a seta? É tudo indo? Ainda tô complicado essa essa daí. É. Vai lá. Pronto. Não, alguém aqui, vai. Vai.
Manda. É muito grande. Ali ficaria sobrando. Aqui, ó, falou. Não. Ah, é isso, cara. Fala, não, tem que ir lá. É, tem que vir aqui fazer. Vai lá, vai lá. Pronto, Jana, bora, Jana. Tu que já. Ele não tá fazendo, não. Mas foda-se, vem pra cá pra fazer. Passa aqui. Essa questão. Tu não tá tirando as férias, tu não tem que ir, mano. Mas tava aqui assistindo. Tá muito frio. Não, cara. Quer que você faça? Ah, aquele não é mais puxado, não, só isso baixo. Que ele tá saindo. Tem dois em paralelo aí, ó. O G1 e o H1 e eles H2 tem em paralelo. Não, no caso, isso aqui tem paralelo. Isso aqui não é paralelo, não, isso aqui é realimentação. É a alimentação de água. Mas teria como mover. O quê? Não, não tem. Tem, né? Desistiu, né? Faria uma realimentação depois. Esse daí não é uma realimentação e depois nós soma. Tá simplificando. Tipo, qual parte que tu vai falar? É porque. É que aí é um G1 em paralelo também. Exatamente. Exatamente. Aí a outra realimentação, aí só. Aí quando terminar isso aqui, multiplica os dois. Tempo já. Essa questão aí é do gato, né? Hã? Essa questão é do gato. Mas Salgado, né? Não. tudo exemplo do gato, tá? É porque eu não lembro de ter visto isso no NISE. Cara, o Nise, ele só é bom pra terceira AP. A primeira ele não é bom. Não. Eu prefiro mil vezes o gato pra primeira e pra segunda. Aí o pessoal multiplicar ali, né? Eu gostaria É porque Modelo C de Claro, SPD. o trick de Nise não é bom. Tem a parte final da segunda AP, que é de projeto, o Nise é melhor que o gato. eu acho o NISE então. Mas tipo, pra Somante, né? O que sistema tá de segunda ordem, sistema de primeira ordem, o gato Esse tem daí não tem tem condição, eu já fui olhar no NISE, esse daí não tem isso não. Mas por que tu prefere olhar? Porque eu acho a linguagem dele melhor, ou seja, muito mais difícil. Os exemplos Eu acho o gato, pelo menos da parte de. Se os professores querem esse tipo. Mas criar é fácil na minimização, através de ele cai lá, sistema mecânico, Senão você vai cair na prova, mas dá pra entender. O São Paulo cobra na prova, isso daí de mecânico. Cobra. Ele Isso é modelagem. Não, é porque de todas as provas que eu vi, ele só fazia a questão do circuito. Ele não botava uma questão mecânica. Não, Tem que ele bota no motor. Não tinha ele bota porque ele motor. bota na nossa, ele botou maglev. já botou pêndulo, Não, mas já isso- botou pêndulo, já botou. Mas isso daí é linearização. Tem que ter, entendeu? Tu Eu tô modela falando- e depois Eu lineariza. tô falando da função de transferência. Não, tu tem que tudo bem. achar. Não. Através da modelagem. Nas que eu vi, todas as que envolviam função de transferência de sistemas eram de um sistema de circuito. Não, porque tipo, o que acontece? Teve do Mega Leve, teve do pêndulo. Mas Tirar a isso aí é- função de E do transferência. motor, e do É, motor também. normalmente, Mas daí é do motor. linearização.
Não, o que acontece? Precisa de uma transferência. Também, mas Então, ele geralmente não. Não, A equação. não. Não, pô, o que ele dá. Peraí. O que ele dá, normalmente, é uma equaçãozinha para uma parte do circuito. Tipo assim, o motor tá fazendo transferência. Mas essa transferência não é do circuito completo. Desde o início, para entrar energia, até o final, para a saída de um torque, coisa do tipo. Tu só tem uma partezinha. Tu tem que juntar tudo. Quando fizer todo o circuito, aí, que o mecânico, elétrico, qual que seja, aí vocês vão olhar se vão ter que linearizar, sim ou não.